Bem-vindos a mais um ADEPcast, o podcast da ADEP, Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia de Pernambuco. Eu sou Cláudia Molina, vice-presidente, e estou aqui com Diogo Melo Victor, que é o presidente da ADEP, e vai apresentar comigo esse podcast, entrevistando dois delegados que entendem muito de crime organizado e de crimes patrimoniais. É interessante, eu não sei se vocês sabem, mas houve um boom de roubos, de furtos, lá em 2016. E esses delegados, em especial sob o comando do delegado Paulo Berenguer, conseguiu diminuir a ponto que hoje, em 2024, se em 2016 nós tínhamos 243 roubos e furtos a instituições financeiras, hoje, em 2024, nós tivemos apenas um. Então, a gente tem que saber que estratégia foi essa, que projeto foi esse, a gente tem que aprender. Oi, Claudinha, boa tarde, né? Boa noite, bom dia para quem estiver assistindo a gente. Para mim, eu estava ansioso por essa conversa, né? São dois colegas extremamente vocacionados, dois colegas que eu entendo como amigo pessoal, né? Dois colegas que eu faço questão e me orgulho de ter eles como profissionais, como delegado de polícia. Um, inclusive, parece estar perto de se aposentar, Claudinha, sabe? Infelizmente, aí é ruim para a Polícia Civil, é ruim para a sociedade. Mas eu vou começar apresentando para mim, que é o mito máximo aqui, é o doutor Paulo Berenguer. Doutor Paulo Berenguer, ele foi agente penitenciário, ele foi advogado da UPE e ele foi delegado de polícia. Tem mais de 30 anos aí de serviço público. E um monte de especializações, inclusive na África, em Botsuana. Isso, verdade. Sabe de tudo. Entende de parto de raposa, atracação de navio, ele tá sabendo de tudo. E a expertise dele nesses últimos tempos aqui, de 2015 até agora, né? Com passagem pelo GOI, pelo Grupo de Operações Especiais, passagem pela Roubos e Furtos, foi sem dúvida crime organizado, domínio de cidade, novo cangaço, só bronca pesada. Eu tive a oportunidade, inclusive, Claudinha, de dividir sala de aula com o Dr. Paulo Berenguer. Então, Paulo Berenguer deu uma aula porque ele investigou um dos primeiros sequestros, que o resgate foi em Bitcoin. Então, ele fez essa aula lá na academia com os alunos, né? E mostrou a expertise que aprendeu nessa cidade. Doutor Paulo Berenguer, dê oi aí pro pessoal, se apresente mais um pouco aí, detalhe aí o seu currículo para a gente começar esse papo. Boa tarde, é uma honra ter recebido o convite, vocês aqui da ADEP. Estamos muito honrados. E Diogo, e Claudinha, são mais de 31 anos de serviços prestados exclusivamente ao estado de Pernambuco. Uma vida inteira dedicada às atividades de segurança pública e jurídica, e graças a Deus todas com bom sucesso, com boa repercussão, e estamos aí até hoje à disposição da sociedade pernambucana. E apesar de já termos tempo de aposentadoria, ou seja, já estamos numa bonde de permanência, nós não pretendemos sair nem tão cedo. Ainda temos muito trabalho a ser feito e estamos sempre à disposição da sociedade pernambucana. Isso, excelente. Graças a Deus, viu, Claudinha? Porque se sair, faz uma falta grande, viu? Deixa eu pensar assim, quase 100% de diminuição. Meu Deus, assim, a gente tem que saber que segredo foi esse para exportar a expertise. É verdade. E tem outro colega aqui que também eu sou fã, viu? É da nova geração aí, né, os menudos da Polícia Civil, o menudos de Dr. Nilson Mota, sabe? É um dos queridinhos do nosso amigo Nilson Mota, né? Foi escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, é delegado de polícia há 8 anos, né? Dr. Luiz Alberto foi chefe da Roubos e Furtos, agora é chefe da Carga, passou por Fernando Noronha, tem também experiência também com crime organizado, domínio de cidade, novo cangaço, dessa nova geração aí, uma pessoa que me orgulho ter como colega. Doutor Luiz Alberto, fala aí um pouco sobre você, se apresenta aí ao pessoal. Boa tarde, Hugo, boa tarde, Claudinha. Então, não tenho a expertise e nem a experiência do Dr. Paulo Berenguer, mas desde 2017, eu tô aqui no Recife, né? Sou de Natal, para Brasília, e é uma satisfação dividir hoje aqui esse bate-papo com vocês e trocar a experiência e aprender, né? Me parece que seu pai também foi da polícia, foi delegado? Foi, meu pai é delegado aposentado no Rio Grande do Norte. Então, desde criança eu vi ali, eu já tinha o sangue azul, né? É verdade. Que a gente fala.
E você quer que sua filhinha seja policial também? Assim, é um risco, né? Que a gente não quer, às vezes, que o nosso filho... Minha mãe até hoje, às vezes ela me liga, né, quando tem alguma entrevista, alguma coisa, eu posto alguma coisa, ou até às vezes eu bloqueio ela, pra ela não ver muito, que ela já sofreu muito com meu pai, a preocupação. Aí um filho é que fica preocupado ainda. É interessante isso, que a minha mãe é psicóloga, depois ela fez direito, fez OAB, nunca divulgou efetivamente, mas ela sempre ligava pra mim também preocupada, assim. Meu filho, esse negócio de ser policial é muito perigoso. Eu falei, perigoso é ser advogado. Nos últimos tempos mataram 2, 3 advogados. Um delegado não mataram nenhum. Então não precisa essa agonia toda não, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre... Me permite uma coisa, eu tô louca para saber que projeto foi esse que implantaram desde 2016 e que acabou acontecendo de diminuir tanto todos os crimes patrimoniais. E eu sei que o responsável é o Dr. Paulo. Como é que foi? Que segredo é esse? E eu me lembro, viu, Claudinha? Porque eu na época estava na delegacia de homicídio e aí era um aperreio, porque era todo dia, tinha 2 ou 3 explosão de agência bancária. E isso trazia um transtorno gigantesco para a cidade, porque a pessoa às vezes queria tirar sua aposentadoria para comprar a feira, mas ela tinha que ir para outra cidade. Quando ela tirava dinheiro nessa outra cidade, ela fazia a feira na outra cidade, prejudicava a economia. Então, além da situação dos funcionários do banco, que ficavam, né, extremamente traumatizados, tinha essa situação da economia. Eu me lembro, foi um período assim que eu fiz, rapaz... Pobre, era um atrás do outro, né? Pobre, né? Também, Dr. Zé Cláudio também participou muito desse período, Mauro Cabral também, mas eu sempre digo isso, eu acho que a bomba estourou mesmo no colo do Dr. Berenguer, que soube conduzir perfeitamente, e aí queria falar dessa experiência, doutor Paulo, acho que foi 2015, né? 2015, eu era delegado de Casa Amarela, 5ª circunscrição da capital, e me destaquei lá com vários elogios em ficha por conta da produtividade da própria unidade. E na época eu fui convidado por doutor Antônio Barros, que na época era o delegado-geral, o chefe de polícia, e por doutor Alessandro, que por coincidência... É o atual, né, secretário? O atual secretário. Ele na época era o secretário de Defesa Social para assumir essa demanda. Não é? Uma vez que doutor Mauro Cabral, que tinha feito um excelente trabalho, Dr. Zé Cláudio, que era o titular, respectivamente titular e adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos, eles tinham dado a contribuição dele, salvo engano, já estavam naquela missão há 5 anos, e houve a necessidade de substituí-los em razão até da oxigenação da instituição. Também tinha sido promovido para delegado especial e houve a necessidade de assumir a titularidade da Delegacia de Roubos e Furtos. E quando nós chegamos lá, havia uma crise de roubos a agências bancárias, o roubo tradicional. Eram 2 quadrilhas que se revezavam. Dr. Mauro e Dr. Zé Cláudio já tinham deixado um bom cabedal de informações para que a gente pudesse trabalhar. E logo de início, com 3 meses de titularidade, nós fizemos 2 operações e conseguimos retirar de circulação as quadrilhas de roubos tradicionais aqui em Recife. E começou, a partir daí, uma sequência impressionante de roubos com o uso de explosivos. Doutor, só lhe interromper, nessa modalidade que você está falando aí de roubo assalto, era apenas uma associação criminosa, e aquele pessoal que se organizava ali pontualmente ou já era uma especialidade, já tinha envolvimento com crime organizado, interestadual, ou é algo ainda não tinha se desenvolvido muito? Eram quadrilhas locais, roubo tradicional. E começou, após esses trabalhos, houve uma sequência impressionante de explosivos. Mas isso não foi uma realidade só de Pernambuco, uma realidade que se espraiava pelo país. A preocupação foi tão grande na época que o ministro da Justiça, em 2016, era Dr. Alexandre de Moraes, ele fez um congresso de 1 semana em Brasília, ele é que coordenava o congresso, para que nós pudéssemos discutir as estratégias de enfrentamento a roubos e furtos a instituições financeiras. Se espalhava por todo o país, né? E essas quadrilhas, elas se sediavam em São Paulo e na região sul, quando começou a sequência de explosões. É um misto de criminosos de outros estados
que tem uma grande especialização, né, com criminosos daqui do estado de Pernambuco. Então, qual foi a ideia que nós tivemos inicialmente? Vamos dividir essas investigações por submodalidades. Ou seja, aquela quadrilha que atua e a partir daí, né, uma sequência impressionante, não só de explosivos, mas maçarico, assalto tradicional, roubos a carros fortes. Percebemos que cada quadrilha tem uma atuação específica naquelas submodalidades e dividimos essas submodalidades para poder facilitar justamente o acervo da investigação. Então, dividimos por quadrilhas especializadas em explosivos, quadrilha especializada em roubos tradicionais a agências bancárias, quadrilhas especializadas em corte de caixas eletrônicos ou cofres com uso de maçaricos ou lanças térmicas. E a gente foi especializando as investigações, prendendo criminosos, realizando as operações. Para que vocês tenham uma ideia, no ano de 2016, nós prendemos mais de 220 criminosos especializados em roubos e furtos a instituições financeiras. E cada submodalidade dessa apresenta um tipo de criminoso específico. Ressaltando também que... Deixa eu só abrir um parênteses, doutor Berenguer. Você falou muito de explosivo aí. A gente verifica que as armas, grande parte dela vem aqui dos nossos vizinhos, nossos países vizinhos, né? As metralhadoras, os fuzis, vêm do país vizinho. O explosivo, ele também vinha do país vizinho ou era comércio local, de alguma forma era subtraído? Como é que esse explosivo veio a aparecer nesse contexto aí? Olha, nós não tínhamos um controle efetivo do comércio de artefatos explosivos. Inclusive, esse congresso, que eu falei anteriormente, foi necessário e nós levamos para o congresso a alteração do Código Penal Brasileiro e da legislação especial, extravagante, específico o Estatuto do Desarmamento, que trata dos explosivos. Então, depois daquele congresso, 3 modificações relevantes na legislação foi essencial para o combate a esse tipo de criminalidade. O primeiro foi a majoração do crime de furto praticado contra a instituição financeira com uso de explosivos. Nós não tínhamos esse dispositivo legal que foi colocado, posicionado no Código Penal Brasileiro. Depois, a atribuição interestadual por parte da Polícia Federal. Isso resultou numa troca de informações, num entrosamento maior entre as polícias dos estados, a Polícia Federal e as polícias locais, polícias militares, polícia rodoviária. E, por fim, a realização, né, a regulamentação de portarias sobre o comércio de explosivos. Fizemos vários cursos na época, né? E quem fiscalizava efetivamente era o Exército Brasileiro. E tivemos de realmente adquirir aquela experiência para poder combater e descobrir a origem desses explosivos. E o que é que nós tínhamos? Os explosivos oriundos de pedreiras, de grandes obras, muitos explosivos apreendidos era justamente naquela obra da transposição da Transnordestina, que houve um incremento naquela obra nos anos justamente 2015, 16, 17, sobretudo aqui na região do Nordeste. E, enfim, fomos especializando, aí, né, e resolvendo os problemas. Teve uma operação de fato que a gente fez à frente da Roubos e Furtos, que o material apreendido era de fato de uma pedreira. Foi desviado, aí, né? Foi desviado. Porque eles não têm um controle, né? Assim, acho que hoje pode ser que tenha. Mas à época tem um lote que é um saco imenso, toneladas, e era feito desvios dessas dinamites. Entendo. Você falou, doutor Paulo, 240 alvos aí foram presos aí envolvendo. A gente muito costuma dizer que às vezes a pessoa entra na criminalidade por falta de oportunidade, às vezes porque não teve condições, às vezes não teve... eu observei nessa situação alguns advogados, alguns vereadores, alguns pessoas até bem-sucedidas. O senhor acha que esse tipo de criminoso, ele olha assim e diz, rapaz, eu vou arriscar, porque a legislação é mais branda, se me pegarem eu vou cumprir tal, ele faz esse vislumbra essa oportunidade, ou ele efetivamente não teve condições, estava desempregado, queria ajudar a família?
você conseguiu ver esse perfil aí, criminológico aí dos autores? Olha, o primeiro detalhe, Diogo e Claudinha, o assaltante, o ladrão de instituições financeiras é o criminoso que se situa, né? Ele está localizado no topo das organizações criminosas. São criminosos que têm um status muito mais elevado do que outros criminosos. Os maiores criminosos do Brasil, eles são assaltantes de bancos e nas suas submodalidades. Por quê? Porque normalmente são pessoas que têm uma capacidade intelectual muito maior do que outros criminosos. É que você faça, por exemplo, uma tomada de cidades, o domínio de cidades, popularmente conhecido aí também como novo cangaço. Eu não gosto de usar esse termo novo cangaço, porque a gente romantiza a atividade criminosa, faz uma alusão ao velho cangaço, né, que era Lampião, que na verdade era assaltante de bancos também. Então, esse criminoso, ele fica no topo, no ápice da pirâmide das organizações criminosas. Por quê? Porque aquele assalto a banco, ele é planejado, ele tem divisão de tarefas, tem um custo ele alto. tem um custo altíssimo com carros, com explosivos, com armamentos pesados e especialidades para a prática daquele tipo de crime. Normalmente, nós temos ex-militares que sabem manejar armamentos, explosivistas, são os blastas, não é? E pessoas realmente que se posicionam, que sabem se posicionar taticamente para fazer esse tipo de ação. Então, é uma criminalidade altamente ostensiva, ofensiva, né? E o Estado, como tal, tem que estar vocacionado, preparado para lidar com esse tipo de situação. É uma criminalidade realmente muito perigosa. Ninguém vai assaltar banco de canivete ou de facas, enfim. Vão assaltar com fuzis, como na maioria das apreensões que nós fizemos, fuzis 556, metralhadora, até .50 nós apreendemos. Então, é uma criminalidade bastante rentável, que atrai todo e qualquer tipo de pessoa, não é? As operações que nós fizemos aí, raras, não foi raras, às vezes que nós prendemos candidatos a vereadores. Descobrimos na época, por exemplo, em 2016, que existia uma sequência impressionante de assaltos a bancos no interior, justamente para financiar campanhas políticas. Você já participou de uma investigação dessa natureza, né? Então, é um giro de capital muito alto, não é? E precisa de criminosos altamente especializados, pessoas intelectualizadas para lidar com esse tipo de situação. Não é um criminoso comum. Veja bem, só um minutinho, que eu quero saber agora também de furtos, né, de cargas. Mas eu queria realmente, assim, eu estou interessada em saber o diferencial de Pernambuco. Mas ainda falando sobre o perfil do criminoso, quando eu trabalhei lá no GOI com assalto a banco, na época, quando a gente começou, era tudo, né? Eu me lembro muito que a gente trabalhava o perfil do criminoso, do assaltante a banco, do assaltante a todas essas instituições financeiras. E a gente percebia que eles tinham um ego muito grande. Eles eram muito inteligentes, eles eram muito capazes, muito organizados, mas tinham um ego lá em cima. E a gente contava muito com isso, porque sabia que em algum momento eles iam falar. Eles iam falar sobre o que eles tinham feito. Era aí que muitas vezes a gente conseguia pegar. Acontece isso ainda hoje. Totalmente, completamente. E qual é o diferencial, então, aqui em Pernambuco, dentro dessa história toda? Porque realmente, assim, eu insisto ainda nisso, porque é muito, assim, de 2016 para cá, não foi uma pequena redução, foi uma imensa redução. 243 crimes para no ano inteiro, né? 243 num ano. E, de repente, você passar para Aproveitar que o doutor Paulo é gestor do DEPATRI, né, do crime patrimonial, saber também se esse pessoal talvez migrou para outro crime, talvez para estelionato. O estelionato, a pena é bem pequenininha, às vezes estão presos lá, né, estão presos, ficam fazendo falso sequestro, né, fazendo golpe do Pix, fazendo qualquer tipo, e aí... Usando a intelectualidade para isso, são pessoas extremamente inteligentes. Se houve essa migração, né, houve uma repressão forte. Mas antes de doutor Paulo falar sobre isso, eu queria falar com o doutor Luiz Alberto, porque o doutor Luiz Alberto já pegou num momento mais tranquilo, a roupa de puto. E a gente tem que saber o diferencial. Vamos saber o diferencial de Pernambuco nessa história. Vamos, o que mas foi eu que a gente queria falar fez? com o doutor Luiz Alberto. Foi menos bloqueiro mesmo? Foi mais tranquilo? Foi um período mais tranquilo? Como é que foi? Quando eu assumi lá, janeiro de 18, eu assumi como adjunto, né? Titular era doutor João Gustavo e logo em seguida doutor Vinícius Notari.
E, de fato, acho que a bomba ficou no tempo aí, Mauro, Edmilson, Zé Cláudio, Berenguer. A gente já pegou, tinha ainda umas crises muito de carro forte. Tinha ainda explosões, né? Mas realmente era algo mais pontual. Cheguei assim, era a cada 2 meses tinha uma. No tempo do 2015, 2016, realmente às vezes era ocorrência de banco semanalmente. E no tradicional parece que diariamente. Então, quando eu cheguei, tinha muito ainda o corte, né? O maçarico. A gente fez algumas operações, mas realmente eu peguei a fase, eu costumo até Pegou filé, pegou filé. Eu cheguei e o negócio acabou. Mas realmente foi colhendo aí o fruto do trabalho do passado. Dos colegas passados. Doutor Berenguer, diga lá, conte lá Vamos falar desse diferencial. Qual foi o pulo do gato aí? O pulo do gato aí aqui em Pernambuco. Cláudia, Diogo, Luiz. Com essas modificações legislativas, nós tivemos de elaborar projetos para combater essa macrocriminalidade, né? Então, foi formatada a Força Tarefa Bancos, que funciona até hoje. Mas essa Força Tarefa Bancos, que começou de forma incipiente lá na Delegacia de Roubos e Furtos, no DEPATRE, foi uma ideia aí, caso minha, com o doutor Antônio Barros, formatar uma força-tarefa. E inicialmente a ideia era que nós tivéssemos equipes para atender as ocorrências de instituições financeiras durante 24 horas, de domingo a domingo. Existia uma dificuldade de fazer as perícias de locais de crime. E implementou-se em Recife Metropolitana e Zona da Mata. A ideia deu tão certo, a gente começou a identificar criminosos, que ela depois foi ampliada para a região do Agreste e para a região do Sertão. Hoje continua ainda? Hoje nós temos a equipe do DEPATRE, Roubos e Furtos, né? Luiz Alberto faz parte também da Força Tarefa Bancos. Eu ainda como gestor faço parte. Dr. Cláudio Castro, que é o titular da Roubos e Furtos, e João Paulo são os delegados da capital metropolitana e Zona da Mata para atender esse tipo de ocorrência. Temos 3 equipes no Agreste e 3 no Sertão. Então, são 10 equipes voltadas para o combate a roubos e furtos a instituições financeiras. Segundo, enfrentamos uma crise, para que vocês tenham uma ideia da semente que foi plantada. Enfrentamos essa crise, mas houve a necessidade de que outros órgãos também acompanhassem a evolução da Polícia Civil de Pernambuco no combate a esse tipo de crime. Aí vou citar alguns casos aqui, não é pouco conhecido, mas existe a necessidade da gente falar. Por exemplo, a instituição da Força Tarefa Bancos, nós tivemos troca de informações de inteligência com todas as polícias. Polícia Militar, Polícia PRF, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército Brasileiro. Nesse sentido de acompanhar a evolução da Polícia Civil, nós tínhamos algumas carências, como, por exemplo, perícia em local de crime. A perícia que era feita era a perícia comum, a perícia ordinária, a perícia geral. Houve a necessidade do Instituto Criminalístico instituir uma divisão especializada de perícias patrimoniais. Hoje, nós temos peritos especialistas em locais de crime patrimoniais, altamente especializados. DNA, seria... DNA, identificação de explosivos. Depois, os papiloscopistas também tiveram de acompanhar, certo? Com a iconografia, que era a identificação de criminosos através de filmagens. Hoje, nós temos tecnologia para fazer o reconhecimento facial, nós não tínhamos. O Instituto Tavares Buril evoluiu nesse sentido também, né? Só para abrir outro parênteses aqui, viu? Os peritos papiloscopistas são fã do trabalho do Dr. Berenguer. Sempre há uma coordenação, né? Dr. Paulo Berenguer já coloca alguns suspeitos lá e eles, com as informações que tem, normalmente dá match aí nos casos, né? Tem casos interessantes aí com o ITB. Aí vamos lá. O Instituto Criminalística, por conta dessa força-tarefa, fundou a divisão especializada em perícias patrimoniais. O Instituto Tavares Buril evoluiu no sentido do reconhecimento facial, que nós temos as imagens dos bancos, inclusive regulamentado por lei, mas a gente conhecia aquele criminoso, mas a gente não conseguia colocá-lo no local do crime, porque
tinha que ter um processo de reconhecimento facial. O ITB tem hoje. Inclusive é dentro do DEPATRE por influência nossa. O Instituto Tavares Buril também evoluiu na questão da coleta das impressões digitais. Hoje nós temos o EIBS, que é aquela identificação do criminoso através das impressões papiloscópicas. Evolução na coleta de DNA. Não é? Hoje se coleta DNA para tudo, mas começou na Força Tarefa Bancos. Transformação dos batalhões da Polícia Militar de Pernambuco. Nós íamos para o local de crime com os grupos de enfrentamento, que era o CIOI. Hoje, o CIOI transformou-se em BOP. Isso foi em 2017. O CIOSAC também tinha uma atuação limitada a determinada área do sertão, transformou-se em BEP, que deu maior capilaridade também à Polícia Militar, que é nossa parceiraça aí no combate a esse tipo de crime. E também organizamos justamente as atribuições dos órgãos. Hoje, por exemplo, nós temos, na época, roubos e furtos, olha, a gente conseguiu identificar uma ação em cidade e tal, vamos partir para o enfrentamento, porque a criminalidade é muito ostensiva. Só que tem um risco de atingir pessoas inocentes. Houve mudança na doutrina que começou aqui em Pernambuco através dessa Força Tarefa Bancos. Mas que interessante, assim, hoje, como se espalhou e simplesmente evoluiu todas as áreas da polícia e também os seus parceiros, né? Polícia Militar. Instituto Criminalística, Tavares Buril, Polícia Federal também. Polícia Federal ajudou muito com o fluxo de informações. Formatação de uma diretoria de inteligência. Nós não tínhamos diretoria de inteligência. Se viu a necessidade disso, aí teve que puxar. Olha só. Núcleos específicos. Um trabalho bem feito, né, de um delegado de polícia, é impressionante. Porque necessitávamos de uma diretoria para combater a macrocriminalidade, a criminalidade organizada, que até então era uma novidade em Pernambuco, né? Que ingressou em 2015, 2016, com força total aqui no estado. E essa criação da Dintel foi interessante, porque nós trabalhávamos com núcleo, né? Chamávamos núcleo de inteligência do DEPATRE, era dentro do departamento. Hoje ficou centralizada com a diretoria e o serviço ficou mais organizado, mais eficiente. Outra situação interessante é justamente a necessidade que a Polícia Rodoviária sentiu também de se juntar, de se unir à Polícia Civil com o fluxo de informações. Hoje, Luiz Alberto, aí, delegado da Cargas, ele tem um relacionamento estreito aí com o pessoal da Polícia Rodoviária, bem como a Delegacia de Veículos. Quer dizer, se espalhou a doutrina para a Delegacia de Cargas e a Delegacia de Veículos. Enfim, para que vocês tenham uma ideia, aquisição de armamentos, aquisição de viaturas, identificação de núcleos de enfrentamento. A gente iria enfrentar, no caso, a roubos e furtos, iria enfrentar esses criminosos. Hoje, nós não temos doutrina para enfrentar, mas o policial vocacionado que trabalha no DEPATRE tem que ter uma boa noção de combate urbano. Eu acho muito interessante essa questão do crime organizado, ter essa liderança de um delegado de polícia. Veja, começou ali, né, 2 delegados, né, você e o Barros, vamos aqui esse projeto. Aí veja, esses anos todos, além de ter diminuído barbaramente, né, o índice de violência, né, de crime patrimonial, também fez com que toda a polícia evoluísse. Houve parceria, houve toda essa necessidade que foi, né, naturalmente organizada, mas veja que tudo partiu dessa liderança de um delegado de polícia. Então, assim, é muito importante a gente perceber como a gente pode realmente combater... Mudar a realidade, né? Mudar a realidade. Como a gente pode combater o crime organizado. Quem é que efetivamente pode? Claro que é sempre em parceria e tudo mais, mas a liderança tem que ser aqui. A Polícia Civil e o líder, que é o delegado de polícia. Mas agora eu queria saber um pouquinho mais do Dr. Luiz Alberto, né? Conta pra gente aí o número de roubo de carga, se houve diminuição, se houve aumento, como é que tá o panorama lá do roubo à carga? Tem a ver com crime organizado? É outra sistemática da roubos e furtos? Ou é algo semelhante? Pernambuco tem uma peculiaridade, que a gente é o ponto base de logística para todo o Nordeste. Se a gente for ver as empresas Amazon,
até de Sim. medicamentos. Você passar ali em Jaboatão, ali Centro na de BR, distribuição ali, né? centro de distribuição para todo o Nordeste. Vai para João Pessoa, vai para Natal, vai tudo. Se você for ver quem faz compra pelo correio lá, quando sempre baixa em Recife. É um ponto de distribuição. Então os criminosos também se atentaram a isso, que toda a carga do Nordeste ela vem para cá. E curioso que parece que aqui no Nordeste a única delegacia que tem uma especializada de roubo de carga é o estado de Pernambuco. No Brasil, nós só temos 4. Na verdade, Pernambuco. tinha. E é um crime de alta incidência, né? Na maioria dos estados, eu também sou membro titular do Comitê Gestor de Combate a Roubos e Furtos de Cargas e Veículos. São 4 delegacias especializadas em roubos de cargas no Brasil. A maioria dos estados é Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas e Veículos, é junto. Nós temos uma só para combater roubos e furtos de veículos, né, uma só para carga. Isso é uma grande vantagem para a gente. Aí, aqui em Pernambuco, a gente tem, assim, em comparação aos outros estados, um número elevado justamente pela demanda de carga. Eu tive conversando até com um colega lá do Rio Grande do Norte. Quando eu falei para ele, eu falei, não, mas é porque a gente tem a carga que sai para o Nordeste todo, ela aporta aqui em Recife. E tem os trajetos ali, que normalmente o roubo de carga sempre é já mapeado. E organização criminosa, que já são, eu costumo dizer, é parecido com o tráfico. O cara que domina a BR e tal é um grupo. Quem domina a BR e tal é outro grupo. Já há esse fatiamento aí. Esse fatiamento, como se fosse no tráfico de droga, tem aquela divisão territorial. Na carga Então, a gente o fatiamento é por localidade e não por material, ou seja, material. Cigarro, televisão. Quem bota, por exemplo, 408, 232 é o grupo tal. Quem bota na BR-101, o grupo tal. Entendeu? E aí eles roubam tudo, até porque tem receptador para tudo. É verdade. Medicamento, que a gente notou muito. Medicamento sempre tem pelo valor e quantidade. Caixinha pequena, uma carga muito alta o valor. O que a gente notou muito é carga fria, que é carne, queijo. Também, porque é difícil até de identificar, né? Que facilmente você faz a divisão ali. Coisa no comércio, né? O receptador é muito fácil de encontrar. Os mercados públicos, por exemplo, açougue de comunidade. Então é muito fácil de desovar isso. Não sei se acontece isso com carga. Eu me lembro que, pelo pouco que eu investiguei instituição financeira, acontecia. E aí o doutor Paulo também pode ajudar. Às vezes os bancos, né? Os bancos privados, eles também fazem essa contabilidade, sabe? Porque há uma série de itens de segurança, como porta giratória, blindado, câmara de segurança. E aí, muitas vezes, ele coloca isso na ponta do lápis e diz, olha, não vale a pena colocar esses itens de segurança, porque se eu pagar se eu pagar aqui a seguradora, para mim, na ponta do lápis fica menos custoso. Não sei se ainda tem algo nesse sentido, doutor Paulo, depois você pode falar. Mas não sei se também há isso na carga. Porque hoje é uma tecnologia muito de GPS, de localizador, de rastreamento de carga. E também, eu tive até contato também com um grande empresário nesse sentido, que ele diz, olha, Diogo, eu não faço seguro de carga. Só tive carga roubada uma vez, também coloco na ponta do lápis e não faço seguro. Existe isso, ele coloca às vezes esses custos, né? Prefere arriscar não ser assaltado. Ou ainda há muita carga rastreada, muita tecnologia embarcada aí nessa modalidade. Tem carga que não pode transitar sem seguro devido ao valor. E tem muito empresa terceirizada em segurança que faz uma espécie de localização de carga, né? Então a gente percebe muito isso. Às vezes quem procura a gente são empresas que prestam esse serviço de uma segurança privada, engraçado, pós-crime. Ali eu acho que o Estado, por muito tempo, a gente até falo com o gestor, para a gente poder ser mais atuante, porque devido à ausência estatal, essas empresas de segurança, elas estão começando a ocupar espaço. E os empresários acabam contratando, né? Acabam contratando. Porque às vezes a localização de carga, a segurança de carga, muitos ex-policiais fazem parte desses grupos, porque passam ali uma pessoalidade maior, né? E acaba que hoje
o uso de rastreador, eles fazem esses usos de rastreadores, iscas, né? Então, que acaba, às vezes, até facilitando pra gente lá na investigação. Mas o pessoal também tem essa expertise também em cortar, cortar esse tipo de tecnologia. Sim. A gente fez uma operação, está com uns 3 meses, que a gente pegou uns bloqueadores de sinal que sequer o Estado tinha. Ele bloqueava o sinal do GPS. Bloqueava tudo quanto é sinal. Se ele passasse aqui agora, a gente ficava todo mundo sem telefone. Ele passasse ali na rua. É o famoso jammer. Interessante isso, porque você, na época que os presídios aqui tinham bloqueadores celulares, e eu fui fazer o vídeo lá no presídio e você não conseguia ligar Perdeu o mesmo. sinal, Não tinha, mas os presidiários conseguiam, porque ele passava o dia sem fazer nada. Então eles viam, aqui não tem, mas aqui não tem, aí botavam um bombril, então terminava conseguindo um resquício aí para conversar, para traficar, para mandar matar. Eu queria saber, assim, qual é a área mais perigosa aqui no estado? A gente tem uns pontos críticos, que é a BR-232 e ali escada, cabo. Aquele trecho de escada pro cabo. E a 232 e um pouquinho da 408. A área que pega da Arena Pernambuco até o município de Guadalajara. E antes de chegar em Paudalho. A gente tem esses pontos críticos. Aí tem um horário, assim, específico? Pela manhã. E o Pela pessoal manhã. não coloca, não, assim, alguma prevenção, assim, alguma atitude, assim, a polícia militar, alguma coisa? A responsabilidade preventiva aí é da Polícia Rodoviária Federal. A gente, como o Dr. Paulo disse, a gente tem um estreitamento. A gente tem uma ausência ainda de câmeras muito grande, tanto a nível federal e muito mais estadual, que poderia nos Contribuir ajudar aí. com essas informações. Mas a gente tem estratégias, tanto que a gente fez essas operações. O roubo de carga hoje eu acho que foi uma das maiores reduções a nível patrimonial. Quanto é que foi ano passado e agora quanto é que ficou? Aí eu toda a estatística. A estatística é do doutor Mas Paulo. assim, o ano passado foi o melhor ano da série histórica. Eu não sei exatamente quantos roubos ou furtos de cargas nós tivemos, né? Acho que 420, alguma coisa. Esse ano nós estamos batendo o melhor número, que foi em 2023, uma redução de quase 12%. A projeção é que em 31 de dezembro a gente consiga bater o nosso melhor número. Tanto com cargas, como com instituições financeiras, como também veículos, né? Que é um item específico do programa Juntos pela Segurança. Todos essas três modalidades nós estamos conseguindo reduzir aqui no estado. Boa, doutor Paulo. Só lembrando uma pergunta que eu tinha feito, e é isso também vivenciei na prática, né? Quando eu estava na narcotráfico, eu vi que pessoa que sequestradores, principalmente sequestradores conhecidos, né, assaltantes a bancos, quando ficaram presos, ele precisou da necessidade de uma renda. Então, preso, eles conseguiam traficar, conseguiam gerenciar, conseguiam fazer isso. Ainda há essa migração para o tráfico, o cara preso, eles foram para o estelionato. Tu sabe dizer esse panorama aí pra gente? Olha só, antes de responder, eu também fui chefe do grupo de operações especiais, né, durante 3 anos, e a doutora Cláudia também teve essa experiência. Pernambuco apresenta um protocolo muito forte de combate a sequestro há mais de 30 anos, né? Através justamente da fundação do grupo de operações especiais. Então, nós somos espelhos, modelo para combate a esse tipo de crime em Pernambuco. Sequestro em Pernambuco, praticamente 100% dos casos apresentam soluções. É muito forte o protocolo nosso anti-sequestro. A roubos e furtos também faz, que é naquela submodalidade chamada sapatinho, né? Que é justamente o sequestro de gerentes, né? Ou de funcionários de instituições Ainda acontece? Ainda acontece? Sim. Eu cheguei a pegar, quando eu tava lá, alguns sapatinhos. Acontece. Eu me lembro que o doutor Rodolfo Cartaz fez uma operação interessante ali na Força Conjunta, Força Tarefa Bancos ali. Operação nossa, da roubos e furtos, com a Força Tarefa Bancos, Agreste, né? Agreste. O sequestro na época se deu na cidade ali de Garanhuns. Rodolfo fez uma operação e nós fizemos outra.
com duas semanas de operações para combater esse tipo de criminoso e conseguimos prender todos eles. A criminalidade muito traumática, né? Verdade. Sequestro, né? Deixar várias sequelas nas vítimas, mas nós conseguimos. E qual era a pergunta mesmo, Diego? A migração. Foi pro tráfico, foi pro estelionato, tá fazendo fraude de Pix. A partir da pandemia 2020, houve um estímulo por parte das instituições financeiras para que nós pudéssemos utilizar aí o celular para poder fazer as movimentações financeiras, tablet, computadores. E isso aí, naturalmente, também abriu os olhos da criminalidade. Se a movimentação do dinheiro ela se dá por meio de dispositivos eletrônicos, o criminoso vai para cima dessas fraudes. Então, nós tivemos um aumento absurdo aí de crimes cibernéticos e estelionatos, né? E com a migração. Eu costumo dizer que por dia, eu sou vítima de 3 ou 4 tentativas, assim, né? O pessoal, a Bia, né? A Bia do Bradesco ligando. Isso, um SMS dizendo que eu comprei na Magalu e tal, então... Olha, essa pergunta é interessante, que eu tive pelo menos 2 alvos, assim, talvez seja até com esse que a gente conseguiu prender lá na Roubos e Furtos, apesar de nem era... Ele, na Bahia, ele explodia base, ladrão de banco histórico, e depois virou um dos maiores traficantes aqui de Pernambuco. Né? Migrou. Vou falar, Migrou. Não sei se tu... Denarc. E essa migração, outro que faleceu aqui em Boa Viagem, Claudinho, era um grande especialista em arriadinha de carro forte e que também migrou dominava a comunidade VR no tráfico. E a gente percebia muito que ele se capitalizava com roubo e investia no tráfico de droga. Lavava o dinheiro no tráfico, né? É porque eles são Isso era uma realidade antes. Né? Deixa eu só, doutor Paulo, complementar, que isso era uma realidade antes da pandemia, né, doutor Paulo? Depois da pandemia, foi pro estelionato. Houve uma migração para o estelionato e para o crime cibernético. Inclusive, esse ano ainda tive a oportunidade de falar sobre esse tema. Já é outro podcast, né? Que já estou me habilitando para ser convidado. Mas a discussão era o aumento de roubos e furtos de celulares. Aí, para que vocês tenham uma ideia, por que houve um aumento? Porque o iPhone é caro? Porque o Samsung é assim? Porque a marca tal? Não é por isso não. Existe essa realidade, que é justamente daquelas pessoas que são viciadas em entorpecentes, que é o roubo ou furto ao transeunte, em relação ao celular. Mas o celular hoje carrega toda a nossa vida. Verdade. Vida pessoal, vida financeira, dados, e a partir do momento em que aquele criminoso subtrai esses dados, ele pode cometer o crime de várias formas, através de estelionato, através de subtração de valores, através da extorsão mediante sequestro, através dos seus dados que são utilizados para a prática de estelionato. Então, essa migração é uma realidade, E a delegacia de estelionato, por sua vez, tem sido muito debandada de uns 4 anos para cá. Então, estamos pensando, já no próximo ano eu já adiantei para vocês, mas é uma decisão que cabe à Delegacia Geral de Polícia sobre a junção de unidades para dar mais eficiência ao combate a esse tipo de crime. A ideia está sendo amadurecida. Eu acredito que em 2025 nós já vamos ter essa junção de unidades para dar mais eficiência ao combate a esse crime cibernético e ao crime de estelionato. É verdade, é uma verdadeira... Agora é interessante, né? Porque são criminosos com uma capacidade empreendedora muito grande, naturalmente. Por isso que ficam também, senão agora a chance é aqui, né? Eu vou lucrar mais em outro local. Imagina, exato. Imagina se pegassem e efetivamente utilizassem essa inteligência toda empreendedora, não é, para fazer o bem, para poder fazer alguma coisa lícita, né? Seria fantástico. É verdade. Eu estava vendo um estudo que tem numa penitenciária falando que muita gente tem TDAH. E quem tem TDAH muitas vezes precisa de dopamina, precisa de algumas coisas que me incentivem, e eles vão muito para essa parte do crime. E que deveria se dar uma atenção maior para isso desde o colégio, para justamente não haver essa possibilidade de poder descarregar toda aquela energia em coisas erradas. Porque, em geral, são pessoas também muito inteligentes. Então, assim, é todo um complexo, né? Que eu tô vendo que, através do trabalho de vocês, que está sendo possível de se fazer, não é? De usar toda
toda a capacidade, né, de todos os órgãos de segurança ou não, mas que estejam ligados a isso para efetivamente conseguir um bom resultado. Então a gente vê esperança nisso, né? Então, de parabéns. Eu vou só querer fazer uma pergunta aqui para o doutor Berenguer, que foi também policial penal, né? Foi agente penitenciário. E eu costumo dizer, doutor Paulo, que se houver uma intervenção efetiva dentro do presídio, se houver uma intervenção, uma segregação das lideranças, eu costumo dizer que a gente consegue ter uma redução aí de 50% da criminalidade em todas as modalidades. Eu acho que a governadora caminhou nesse sentido, né? Fez uma secretaria própria. Eu costumo dizer, como estudioso, eu acho que devia estar dentro do guarda-chuva da segurança pública, né? Mas muito político muito caro. Eu acho, infelizmente, ela ficou lá. A quem interessa, né? Mas eu sei também que quando começa a catucar o presídio, há um efeito dentro, né, externo muito pesado, né? Ataque escola, ônibus e tal. Você acredita que a gente aqui em Pernambuco vai ver esse arroxo aí dentro do sistema penitenciário? Você acredita que é uma das soluções aí da segurança pública? Eu fui agente penitenciário durante 6 anos e tenho diversos episódios para contar também. Já é outro podcast, já é o terceiro podcast. E enfrentávamos ali no começo dos anos 90, eu fui agente penitenciário em 93, policial penal hoje, 93 e 99. Tinha nem e nós ainda, né? enfrentávamos uma realidade de chegada dessas organizações criminosas dentro do nosso estado. Não se falava em Comando Vermelho. Falava-se, por exemplo, em Falange Vermelha. Não se falava em Primeiro Comando da Capital. O Primeiro Comando da Capital, ele foi instituído, disseminado no estado de São Paulo. Comando Vermelho, ou a Falange Vermelha, era do Rio. Falava-se em Cobras Negras, que era justamente o núcleo do PCC, a semente do PCC aqui nos presídios pernambucanos. Sobremaneira no Aníbal Bruno, não é? Hoje o Complexo do Curado. São 3 unidades, eu trabalhei ali, era 1 unidade. E muita experiência, né? De vida, muito aprendizado e... Mas é isso, se a gente fizer uma... assim, existe uma dificuldade, porque ali se situa um estado paralelo. Mas uma medida importante que a gente sempre discute, né, para reduzir esse tipo de criminalidade é justamente a utilização de bloqueadores de telefones celulares. Existe uma ambiguidade na discussão sobre a impossibilidade da polícia ou dos investigadores obter informações de dentro da unidade prisional, que é rica de informações. É verdade. E por outro lado, existe a preocupação com a segurança pública em querer bloquear aqueles aparelhos de telefonia celular. Inclusive, o custo é mais caro, né? Inclusive, a própria lei de execução penal, ela permite a comunicação dos presos com o mundo exterior. Isso também é objeto de discussão. Na minha época discutia-se muito a questão de orelhões. Pegar isso aí, Luiz. Sabe o que é um orelhão? Já pegou, né? Muito jovem. Mas eu tenho 30 anos, né? Não tem como... tá certo. Você tem 30 anos de serviço. Olha. Então, existia os orelhões instalados dentro das unidades prisionais. Não existia telefone celular. E aquilo ali era utilizado livremente. Até porque a lei de execuções penais autorizava. Hoje existe a discussão tinha um orelhão dentro do presídio? Tinha em todos os presídios do Brasil. Você comprava um cartão ou uma ficha telefônica e falava com seus familiares. Você pegou já o cartão, né? Aí a discussão depois ampliou para o monitoramento. Né? A Polícia Penal pode monitorar as conversas obtidas. Né? Depois, em 1996, surgiu a lei de interceptações telefônicas. Eu já trabalhava no serviço público. Não é uma coisa muito distante dos tempos atuais, não. A lei de 1996, isso aí vem sendo aperfeiçoado com telemática ou com outros dispositivos
de violação à intimidade. Esse homem nem parece, né? Fisionomia. Não é? Benjamin Button. E depois, Ele e a doutora Cláudia aí, né? depois a discussão é sobre o doutora telefone Cláudia celular. Marnova, né? Hoje, Diogo, Não sei. hoje a gente está com uma discussão relacionada a isso aí. Isso é um exemplo só. O telefone celular foi apreendido dentro da unidade prisional, não é? Inclusive o ingresso ou a colocação dolosa de telefones celulares dentro da unidade prisional é crime tipificado no Código Penal brasileiro. E a discussão é se esse telefone que foi apreendido dentro da unidade prisional, nós podemos realizar a telemática dele, acesso aos arquivos, sem submeter a reserva de jurisdição, ou eu tenho que submeter a reserva de jurisdição. O entendimento da jurisprudência majoritária é que a gente não precisa, porque aquele telefone ele ingressou de forma ilegal e a Polícia Penal tem autonomia para fiscalizar esse tipo de situação dentro das unidades. Então, o que se visualiza hoje é a proibição da utilização de telefones celulares, até porque esse serve para a prática de vários crimes, não é? Mas essa discussão sobre a utilização ou não do celular já veio à tona, sobre a legalidade da utilização já veio à tona, conforme a previsão da Lei de Execuções Penais. Mas, assim, acredito, do ponto de vista do Estado de combate à criminalidade, que os bloqueadores de celulares eles iriam melhorar muito essa questão da disseminação das atividades criminosas, sobretudo aquelas atividades coordenadas por presidiários. O Marcola deu uma entrevista ainda na época das páginas amarelas, né? E da Veja, né? Ele disse, olha, o pessoal fala em bloqueador celular, é só tirar a tomada aqui. Tira a tomada aqui que ele não tem como... Então, a gente às vezes fica... às vezes... No Ceará, eles colocaram a tomada do lado de fora. Pronto, sabe? E monitorada, entendeu? Começou no Rio Grande do Norte. Isso. Como é o Márcio? Mauro. Policial civil do DF. É policial civil ele? Civil. Eu achei que ele era policial penal. Não, é porque lá no DF, a polícia penal ela era... No tempo, acho que há uns 10 anos atrás, a polícia era policiais civis que exerciam a função de policiais penais. Quando eu fui no meu concurso era assim. Era SSP. Isso, aí era Mauro verdade. era um policial penal, chefe do DOP à época lá, que era uma divisão especial, operacional, né? Da polícia penal. E ele, Alexandre de Moraes, no tempo, quando ministro, presenciou uma atividade do DOP e fez com que o DOP ficasse federal, até porque a Polícia Civil do DF é mantida pela União, enfim. Através de um decreto ele conseguiu, e esse grupo começou a intervir em presídios em crise. E quando teve uma crise no Rio Grande do Norte, a governadora presenciou o DOP e convidou esse policial civil para ser o secretário. Aí lá começou esse endurecimento, de que eles não usam armas letais e só entram e aí estancam a crise. E não usam armas letais? Não usam armas letais. Só borracha. Agora é borracha. Então é borracha. Aí o Ceará também pegou esse mesmo secretário, que era no Rio Grande do Norte, levou para o Ceará. E aí a doutrina dele é exatamente essa. Ele não separa facção, não separa, é todo mundo junto, uniformizado, cabeça raspada e sem contato com o mundo exterior, só quando tem visita. E isolamento. Bagunçou, isolamento. E aí endurece. Aí, como a gente falou, tem o custo político disso, porque no início as facções vão, mas aí o efeito rebote aí, né? O efeito aí colateral o pesado. Estado tem que estar preparado também. Se preparar para isso. Se quiser, eu concordo com você. Diminuiria, eu acho, vou até ser mais ousado, uns 70% da criminalidade vem de dentro do presídio. E se tivesse preparado para esse custo político disso aí, seria muito bom para a segurança pública. Agora, o doutor André Garcia falou, não é? Que eles estão com essa intenção de colocar, né, firmemente. Acho que a governadora, no lançamento do Juntos, ela falou isso, né? Foi pro Ceará, disse que foi... Mas foi, acho que ela foi pro Ceará, viu lá e iniciou, deu pontapé com a criação da Secretaria de Administração para dar mais autonomia, né? Para dar... o recurso entrar, alguns recursos, né, ser destinado diretamente. Vamos torcer. Deu um recuo grande aí, porque o PIT ela pegou a nível federal, o PIT 2. Né? Presídio Itaquitinga 2 era gerido a nível federal, que é justamente essa doutrina. Isolamento, papapá.
Mas eu já li recentemente que a própria gestão federal denunciou a governadora e já saiu. Já assumiu a gestão estadual no presídio de Itaquitinga 2. Gente, foi uma conversa enriquecedora aí, Totalmente. né? Pra mim, sempre é uma aula aí com o doutor E um orgulho Paulo. para Pernambuco, Verdade, né? Saber verdade. que São tudo dois- isso está acontecendo, são né? Que vocês dois- estão trabalhando e que realmente, efetivamente, nós estamos ficando E mais temos seguros. uma notícia boa, né? Doutor Paulo não vai se aposentar, então vai ficar ainda mais uns Ele tá ficando 10 Tá anos. moço, Tá mais É. novo, ainda tá com gás aí. Essa juventude toda não. experiência, não é? Então, assim, é a Essa combinação juventude perfeita, né? toda não. É verdade. Então, vamos partir para as nossas considerações finais, né? Vamos lá, deixar o doutor Paulo falar sobre. Deixar aí só um resumo aí do seu trabalho, né? E o que é que espera para 2025 agora? Bom, agradecer a oportunidade mais uma vez. Uma honra estar participando desse podcast, juntamente aí com o doutor Luiz Alberto, doutora Cláudia, você, Diogo, nosso colega aí, renomado, estimado, não é? E são muitos anos de dedicação mesmo, dedicação, estudo, trabalho intenso. Hoje de manhã nós fizemos uma reunião, né, Luiz? E eu estava relatando que a nossa dedicação, ela é muito grande, é diária. Hoje à noite eu já uma bonde de permanência, tirei um plantão hoje à noite, troquei com o Luiz Alberto, que ele vai dar o plantão dele na quinta-feira, e de forma que a gente fica de sobreaviso o tempo todo. É dedicação, é estudo, é muito trabalho mesmo. Os números são muito bons do próprio DEPATRE, que é o departamento que a gente pode controlar alguma coisa. Os delegados que fazem parte do departamento são vocacionados, apesar de jovens aí, tanto ele como o Bruno Gaudi, como o João Paulo, são delegados com bastante experiência, que já têm uma carreira consolidada aí no serviço público, e é com eles que eu posso contar. Agradecer a todos aí pelo convite e parabenizar também o trabalho de Luiz Alberto, o trabalho de vocês, o trabalho dos policiais do DEPATRE, e estou à disposição do Estado de Pernambuco, da sociedade pernambucana, contribuindo com aquilo que for necessário e no máximo da minha capacidade operacional. Se eu pudesse apostar nesse Pix, alguma coisa, nessa aposta, eu apostaria que nos próximos 5 anos ele vai ser chefe de polícia, vai ser o delegado geral, entendeu? Possível. Porque... Doutor Luiz Alberto, suas considerações finais aí. Eu queria agradecer e elogiar, né? A ideia aí, acredito que foi a doutora Cláudia, né? Não, com certeza. Os dois Se não fosse doutora Cláudia, o negócio não andava não, né? Muito legal. Hoje mesmo eu mal assisto televisão, eu ligo no YouTube, assisto podcast, vejo esses canais, vejo o conteúdo. E é uma ideia fantástica aí, mostrar o trabalho do delegado da Polícia Civil. E agradecer a oportunidade aí de participar ao lado do Dr. Berenguer. Um mito, né? Praticamente um lado de um mito aí, nossa. E é isso. Queria parabenizar o trabalho da ADEP, uma ideia muito boa. E que venham mais, eu quero até assistir depois aí as demais. É o primeiro esse, não, né? Já teve o primeiro, né, com o doutor Fernando. Que vai estrear Ainda. É amanhã. E aí a gente vai organizar pra vamos embora. É legal. E a história da gente, né? Assim, cada um que vir aqui vai contar o que é. É verdade. E você também tem uma longa trajetória, né? Apesar de novo, já tem. O pessoal já tem falado bastante dele, né? Diz assim, é Rochedo. Meu cavalo do campo. Rochedo mesmo. A gente tá. Ele é vocacionado. Não, ele. Ele ainda é polícia raiz, sabe? Polícia Você raiz. vê que nas operações, nas ocorrências dele ainda é eu que polícia raiz. coloquei ele lá na carga. Ele é filho do doutor. Tive base, né? Teve base. Pois é, né? Doutora Claudinha, suas considerações finais também. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um ADEPcast. Vamos ter outros. Se vocês quiserem, podem dar sugestão lá no nosso Instagram, ADEP Oficial. Se quiserem outros assuntos, vão lá no direct e dizem, olha, gostaria de que entrevistasse tal delegado, tal delegada, assunto tal. Que aí vai nos ajudar bastante. É isso. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, doutora Cláudia.
né? Até a próxima. Obrigada, doutor Diogo, meu presidente. Valeu, gente. Até mais. Obrigado.